após a forte chuva que tudo veio à tona. O ano era 2018. 3 anos depois, o cenário de destruição é uma realidade que tem mudado a vida de milhares de pessoas nos bairros afetados pelo afundamento do solo. Hoje, o que se vê é uma região abandonada e com um futuro incerto. Na época, cogitou-se que a má drenagem da região seria a principal responsável pelo afundamento do solo. As estruturas geológicas que nós observamos no bairro do Pinheiro, certo? Essas estruturas estão absorvendo água e essa água lubrifica, funciona como lubrificante dessas estruturas para que elas se movimentem. Então, qualquer chuva torrencial no bairro do Pinheiro, qualquer evento crítico do ponto de vista de chuva, qualquer previsão de chuva crítica, é importante que as pessoas saibam disso. A Defesa Civil Municipal, Estadual, o senhor prefeito, o senhor governador sabem disso, certo? É importante que as pessoas deixem, especialmente na área vermelha, laranja, certo? E até amarela, que de preferência as pessoas deixem com calma, antes da chuva, deixem suas residências, certo? E após a chuva voltam para as residências. Por quê? Pode sim acontecer um acidente grave nas áreas, especialmente em vermelho, sem aviso prévio. Também pudera, né? Basta chegar aí a quadra chuvosa para que tudo isso vire motivo de preocupação. Na época, uma imagem revelou e mostrou por que é preciso pensar um pouco mais nessa problemática. As cenas foram registradas pelos próprios moradores da rua Augusto Calheiros, no bairro do Pinheiro. Verdadeiras crateras apareceram depois de uma forte chuva. Até um poste de 6 metros de altura foi engolido pelo solo. Hoje, com a intensificação das chuvas na capital, o assunto voltou a preocupar a própria Defesa Civil Municipal. As fortes chuvas, altas precipitações, ela contribui para o caso específico a processos secundários, que tem consequência a erosão em subsuperfícies. Já não é mais superficial como ocorre nas encostas, Então, uma drenagem que, por consequência, ela está rompida, seja por falta de manutenção ou seja associada ao processo de subsidência. Se você está tendo uma subsidência, isso pode gerar um rompimento dessas tubulações. E quando tem uma forte chuva associada, se tem muita água correndo nessas tubulações, se tiver rompida, ela pode provocar um processo erosivo, da mesma forma que ocorre nas encostas, sendo que dessa vez em subsuperfície. Então vai erodindo, podendo gerar uns buracos em menor proporção, mas que pode gerar danos nas vias e tudo mais. Nas palavras do geólogo Antonioni Guerreira, apesar de existir a possibilidade, não há até então nenhuma comprovação de que as águas das chuvas contribuam com o afundamento que já existe no solo. Até onde se tem conhecimento hoje, não. A chuva ela tem um processo a consequência maior é a erosão em subsuperfície. Hoje a gente sabe que a subsidência é ocasionada pelo processo de mineração, que gerou uma desestabilização das cavidades, e a consequência disso é um afundamento do solo em superfície. A chuva, ela causa erosão. Isso, é algo mais superficial, se for em profundidade é em poucas, porque dependendo, geralmente associada à profundidade da drenagem em si, que vai gerando os processos erosivos. Levamos o assunto ao professor e engenheiro Abel Galindo. Há décadas, ele foi o primeiro a falar dos problemas causados pela mineração. Reconhece que, a depender do volume de água, ela não seria capaz de contribuir com a erosão tão profunda nos 4 bairros atingidos. Porém, destacou que o solo de Maceió é o mesmo e o comportamento geológico das demais regiões é completamente diferente. Essa falta de drenagem que tem ali nos bairros, na verdade tem drenagem, não é totalmente sem drenagem, Porque em 2010 realmente a situação era muito difícil. A água já até juntava muito ali. Depois a prefeitura com a Casal fizeram uma boa drenagem ali, mas continuou ainda juntando água, sabe? Essa água que fica na superfície, ela não tem nada a ver com 1000 metros de profundidade. Sabe por quê? Muito simples. Porque a 50 metros ali no Pinheiro, por exemplo, você tem lençol freático, lá constante. Toda a água que cai na superfície vai para o lençol freático, de alguma forma. A presença da água ali em cima
ela vai infiltrando pelas falhas, pelas rachaduras, fissuras que chega até lá a camada de sal, e essa água que chega pode piorar a situação ao longo do tempo, porque a rocha salina, ela é uma rocha que não pode ver água. Nós temos, sim, um problema muito grave, que é o problema do afundamento ali. Tem um relatório, por exemplo, holandês, que fala que em até 3 metros nesses próximos 10, 20 anos, entendeu? 3 metros, mas é na área crítica. O fato é que se ajuda ou não ao afundamento do solo, isso só o tempo irá dizer. O problema é que já não existe mais tempo. A chuva expõe as mazelas da cidade e o poder público precisa apresentar com urgência as soluções para a cidade.